como o pão da vida, como sustento para a salvação de todos nós, a salvação do mundo. Nós encontramos nesses 3 relatos do Evangelho, pegando de 2 domingos atrás até agora, 2 grupos de pessoas. As multidões que seguiam a Jesus porque eram necessitados, estavam com fome, famintos, e o grupo dos judeus que murmuravam. Todos os 2 grupos sempre seguem Jesus, um por necessidade e o outro apenas para tentar pegar Jesus em alguma falha nos seus discursos, para assim poderem acusá-lo. E a palavra de Deus, ela tem sempre que nos provocar a uma assimilação com a nossa vida. E nós podemos nos perguntar, nós fazemos parte de qual grupo que segue a Jesus? Porque sejam os necessitados do Senhor, mas sejam os críticos de Jesus, todos seguiam a Jesus Cristo. E nem todo segmento reflete discipulado. O discipulado nos remete a assimilar o nosso caminho aos ensinamentos de Jesus Cristo. Significa para nós que nós buscamos uma transformação interior, buscamos fazer com que esta palavra que nós escutamos do Senhor se transforme em algo que nos ajuda a aperfeiçoar a nossa caminhada cristã. Porque se nós não fazemos esse processo de assimilação com a palavra de Deus, nos colocarmos dentro do que o Senhor está nos dizendo, então nós estamos perdendo tempo. São palavras que são jogadas ao vento e não causam efeito nenhum na nossa vida. E o que nós buscamos deve ser, de fato, uma transformação, uma conversão que nos ajude a fazer com que a nossa vida cristã seja luz, seja um sinal. O Evangelho de São João nos traz os sinais de Jesus Cristo. E à medida que nós nos colocamos nesse caminho como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, nós também temos que fazer com que a nossa vida seja um sinal evangélico para o mundo. Nós escutamos da primeira leitura o relato de Elias, que chega no fundo do poço, depois de profetizar, falar em nome do Senhor, dizer tantas coisas para a conversão da sua época, do seu povo da sua época, ele se vê numa realidade onde parece que tudo o que ele disse não causou efeito nenhum. Encontrou perseguição, incompreensão. Então agora Elias faz o caminho do deserto e pede a morte. Encontra o seu esgotamento, o seu cansaço. E nós vemos muitas vezes na realidade das nossas famílias, da nossa igreja, muitos irmãos e irmãs que se encontram nessa mesma condição de vida, pessoas cansadas, pessoas que já não encontram mais o sentido da própria vida, o sentido de existir em Cristo, o sentido de seguir a Jesus Cristo. E infelizmente muitas pessoas até por um ato de desespero, algo que nós não conseguimos compreender do interior das pessoas, acaba tirando a própria vida. Mas o mais reconfortante do que nós escutamos da liturgia de hoje é que o Senhor é sustento, Ele não nos abandona. Nós precisamos abrir o coração. Se Elias estivesse com o coração fechado, com certeza ele teria permanecido debaixo do junípero, sem comer, sem beber, e a morte teria chegado. Com certeza, aquelas pessoas necessitadas que seguiam a Jesus Cristo, se estivessem de coração fechado, não teriam percorrido o caminho com Jesus até a cruz. E nós precisamos ter essa compreensão na nossa vida para que percorramos o mesmo caminho, tendo a absoluta certeza da presença e da permanência do Senhor junto de cada um de nós. Sentir aquilo que Elias sentiu é natural da nossa condição humana. O vazio, a solidão, a incompreensão, mas nós não podemos direcionar isso para a nossa relação com Deus. Por isso é necessário que nós tenhamos um vigilante cuidado para que esta relação com Deus não se confunda com a relação que nós temos entre nós. Com quem que nós nos decepcionamos na vida? Nós poderíamos arriscar? Eu me decepciono com quem? Com quem eu amo. Porque quem eu não gosto, eu não espero nada mais do que contrariedades. Mas a decepção vem daquelas pessoas que nós amamos, que temos uma grande estima,
que temos uma relação bonita. E muitas vezes dessas decepções, nós transferimos a relação com essas pessoas para a relação com Deus, a relação com os pais. E nós precisamos transformar isso, diferenciar as coisas e não nos limitar a esses sentimentos, a essas situações que nós vivemos, que muitas vezes nos aprisionam. Nós somos prisioneiros de nós mesmos, das nossas, como diz São Paulo na carta aos Efésios, das nossas amarguras, irritações, cóleras, gritarias, injúrias, da nossa falta de perdão, de compreensão. E aí algo importante que nós precisamos destacar num contexto familiar. Antigamente, tinha uma prática nas famílias que era interessante, eu já ouvi falar, mas na minha casa não era tanto assim, a gente já entrou numa fase mais do diálogo, né? Mas tinha uma tal de comunicação visual, em que os pais olhavam e os filhos entendiam, ou às vezes diziam uma palavra e já bastava, né? Uma expressão e isso já significava alguma coisa. E hoje nós estamos invertendo esta relação. A referencialidade das nossas casas mudou. Parece que quem rege o ambiente familiar são os filhos. Parece que os pais se tornam submissos aos seus filhos. E daí nós encontrarmos hoje pessoas tão frustradas, pessoas que não conseguem lidar com as suas limitações, que não conseguem escutar um não na sua vida. E vamos aprender que se nós não praticamos isso em casa, limite, se nós não colocamos o uso da palavra não dentro de casa, o mundo não está nem aí para o que essas crianças aprenderam dentro de casa. Elas vão ter que em algum momento lidar com isso, com seus patrões, num futuro relacionamento, com os seus filhos. E é justamente a falta dessa prática que nós víamos em famílias mais antigas que está adoecendo a nossa sociedade. E isso acaba também prejudicando a relação com Deus, porque nós trazemos a imagem de Deus como Pai. E aí é onde nós transferimos as nossas, muitas vezes, relações conturbadas, conflituosas, com os pais, com as mães, entre os irmãos, para Deus. A partir daquilo que nós escutamos na liturgia de hoje, nós podemos destacar uma expressão que seria o poder da vontade e a vontade do poder. Os pais são poderosos, eles exercem um poder natural sobre a vida dos seus filhos. Dizem sim, dizem não, limita o acesso a algumas coisas, podem ir, não podem, coma isso, não come, e assim por diante. Agora, quando nós pegamos esta palavra poder e nós pensamos num contexto muito mais amplo, é uma palavra perigosa, porque o poder, quando mal exercido, ele causa traumas, ele causa feridas, seja na relação familiar, mas também como nós vemos, muitas vezes autoridades na igreja, pessoas que exercem o poder aí fora, na esfera pública, na sociedade, patrões autoritários e assim por diante. Parece que nós vivemos um contexto onde o diálogo não significa compreensão. E diálogo tem que levar à compreensão. Diálogo tem que levar a um mútuo entendimento para que as relações se solidifiquem. Parece que nós falamos, né? E é como, muitas vezes, o sino da igreja que toca, ressoa, e daí a pouco ele silencia. É isso que eu digo da referencialidade. Aquilo que nós dizemos em família, aquilo que nós dizemos na igreja, tem a sua reverberação, mas não tem o seu efeito. Então nós não estamos atentos, não estamos buscando trazer isso para a nossa vida cristã, para a nossa vida familiar. E quando o exercício desse poder dentro da família, da igreja, ele é mal praticado, nós vemos o mal da própria vontade, como dizia São Francisco. São Francisco, numa das suas admoestações, ensinava aos frades a terem cuidado com a sua própria vontade, porque é um mal que quando colocado junto do ego, da vaidade, da prepotência, da autossuficiência, nos afasta de Deus. Vivendo esse mês vocacional, nós podemos pensar nisso, seja a vida sacerdotal, vida religiosa,
os pais, né? Pai, mãe, que exercem essa vocação. Se a sua sagrada que existe a partir de qualquer vocação estará prejudicada. A vocação é um dom de Deus, é um toque de Deus na sua vida. Então você que é pai, você que é mãe, se sinta tocado por Deus, porque foi uma forma dele escolher algo para a sua vida. Quando você olha os seus filhos, você tem que enxergar o toque de da nossa vida e das nossas famílias. É muito difícil carregar situações ruins, amarguras, raiva, ódio, más lembranças. É difícil alimentar isso. É muito mais fácil ceder. É muito mais fácil abrir o coração e recomeçar. Por isso que essa Semana Nacional da Família, que a Igreja no Brasil promove, é importante para que nós possamos trazer a importância da família para o centro das nossas reflexões, também familiares, não só no domingo de abertura dessa semana dentro da igreja, mas essa reflexão deve ser prolongada na família de vocês, trazer os sinais, os símbolos, os momentos que fazem com que a família seja sagrada. Nós nos reunimos na igreja em torno da mesa do sacrifício, a mesa do amor, onde Jesus se faz o alimento, o pão para todos nós. E a sua casa? Não tem um lugar onde vocês possam fazer as refeições juntos? Mesmo que não tenha uma mesa, façam uma mesa invisível. Sentem juntos, unidos, com a televisão desligada, o celular deixado para o lado, para que o momento das refeições seja um momento de partilha, um momento de ouvir, dialogar, de reforçar os planos familiares. Se nós começarmos a negligenciar esses espaços sagrados, momentos sagrados da nossa casa, não há tempo suficiente dentro da igreja que vai salvar situações complicadas na nossa vida e na família. Se a nossa casa não é um prolongamento da igreja, ou a igreja é a plenitude daquilo que nós vivemos em casa, se não há essa relação, então nós estamos perdidos. É a igreja doméstica, aquela família particular ali, a igreja particular que deve fazer com que aconteça a igreja dentro de casa. Então, irmãos e irmãs, que nós possamos pedir a Jesus Cristo que nos sustente na nossa caminhada, que nós possamos encontrar o lugar do perdão nas nossas famílias, lembrando que o perdão é o lugar do recomeço, seja quando eu peço, seja quando eu ofereço. Quando eu perdoo ou peço perdão,
ali é o lugar o momento de recomeçar. Então, que o Senhor nos sustente nessa vida familiar, na nossa missão, na nossa vocação, que especialmente abençoe os pais nesse dia de hoje, para que cumpram a sua missão de conduzir os seus filhos, a sua família, que Deus sustente cada um de vocês, para que vocês também sejam um sinal de alegria para os seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.